Paz do Senhor Jesus a todos. Mais um vídeo do canal, estudando a palavra, conhecendo. E hoje nós vamos fazer uma introdução dela, bíblica, aplicação pessoal cronológica. Bom, como eu tinha comentado, que essa cronológica começar do Antigo Testamento. E a arqueológica, alguns pontos do Novo, se vocês conseguiram compreender bem. E hoje nós vamos fazer um resumo geral da palavra, Eu achei muito bom essa visão cronológica da Bíblia aqui, onde que faz um resumo de toda a Bíblia. Por isso que eu resolvi tirar esse vídeo inteiro só para fazer esse resumo, Muito edificante, porque muitas pessoas se embaralham muito na sua maneira de olhar a palavra, Eu falo embaralho por quê? Porque mistura as histórias, o exílio, Quem é novato na fé, como eu fui um dia, que eu sou ainda, lógico, Não tem uma visão ali do começo, que começa com criação, depois vem outro. A gente sempre quer as partes melhores da Bíblia, Onde que os rei Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós acabamos de esquecer alguns pontos, de outras passagens bíblicas que são muito importantes para a gente ter um composto inteiro. A gente ter uma noção completa. E essa parte que vai falar, não de todos os livros, mas vai falar uma boa parte. E é isso que a gente vamos estudar hoje. Vamos lá. Começando. A história da Bíblia entende-se por todo o período que começa na criação do mundo e vai até a era da igreja cristã primitiva, no final do primeiro século, depois de Cristo. Em seu nível mais básico, simplesmente a história de Deus, formando um povo para si e interagindo de forma redentora com essas pessoas ao longo da história. Desde a criação do mundo e os primeiros seres humanos até a queda da humanidade, até o chamado de Abraão e a ascensão de Israel, até o retorno de Judá do exílio na Babilônia, até a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E finalmente, até a presença interior do Espírito Santo em todos os crentes. Deus trabalha continuamente para resgatar um povo para si mesmo, um povo que Ele possa abençoar amorosamente com coisas boas, à medida que busca e encontra sua esperança nele, a fonte de todas as coisas boas. Bom, só foi um começo, Agora vamos lá. Começos, Tá escrito aqui começos. Criação, 2100 anos antes de Cristo. Lembrando que essas histórias 2100, 4000 são só próximos, Ela deixa bem claro que não são períodos exatos. Tem pessoas que gostam de exatidão, essa parte para trás é muito difícil, a exatidão. Mas vamos lá. A história começa com a própria criação do mundo, quando Deus formou os céus, a terra e todos os seres vivos para habitá-los. Tudo que Deus criou era bom, mas Ele distinguiu os seres humanos do resto da criação, criando-os à sua própria imagem. Ele sustentou Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher, abundantemente, colocando-os em um jardim que fora preparado de maneira especial, e se deleitava na comunhão ininterrupta com eles. Mas este mundo perfeito foi rapidamente envenenado pelo pecado, quando Adão e Eva tentaram ser os próprios mestres e desobedeceram a Deus. Em vez de confiar e obedecer a Deus, eles engoliram a mentira da serpente
quando lhes disse que poderiam ser como Deus. Por causa do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim e a partir de então sofreram dor, tristeza, sofrimento e até a morte. Mas, felizmente, a história do povo de Deus não termina aí. Na verdade, foi este apenas o começo. Infelizmente, a maldição do pecado trazida ao mundo por Adão e Eva foi transmitida a todos os seus descendentes. Todos os seres humanos têm a tendência, dos erros, dos pecados, por assim dizer, de agir como seus antepassados agiram. Isto pode ser visto já no primeiro filho de Adão e Eva, Caim. Caim matou seu irmão por inveja. A maldição do pecado continuou até que o mundo inteiro se tornou tão mau que Deus decidiu limpar tudo e começar de novo, em um sentido, com um novo povo, um povo que descenderia de um homem justo chamado Noé, Deus instruiu Noé a construir um grande barco. Vamos mostrar na história de Noé agora. Um grande barco para salvar sua família e um casal de cada tipo de animal que vivia na terra. Então Deus fez chover 40 dias até que toda a terra estivesse coberta de água e todos os seres vivos que não estavam no barco, incluindo os seres humanos. Morreram. Depois que a inundação diminuiu, Noé e sua família deixaram o barco para iniciar uma nova humanidade. Deus disse que eles deveriam se multiplicar, encher a terra, e prometeu que nunca mais destruiria a terra com inundação. Vai agora os descendentes de Noé. Os descendentes de Noé se multiplicaram. Todos falavam uma única língua, e o que lhe permitia trabalhar facilmente em conjunto. E eles então decidiram construir uma grande torre que chegasse até o céu, um testemunho de sua própria grandeza. Mas Deus decidiu confundi-los com idiomas diferentes, o que fez com que fosse praticamente impossível continuarem seu grande projeto, uma vez que já não poderiam entender uns aos outros. Aqui é a Torre de Babel, fazendo uma alusão. Como resultado, as pessoas dispersaram e se espalharam rapidamente por toda a terra, que foi o que Deus havia ordenado que fizesse desde o início. Novamente, o Senhor dá uma ordem, para que eles se multiplicassem. Eles queriam se juntar, desobedecendo novamente a ordem do Senhor. Bom, vamos pular. O segundo tópico aqui é a família escolhida de Deus, 2100 a 1800 a.C. 2100 anos e 1800 a.C. Tudo perto, Nunca jamais concreto, assim, de saber certinho a data. Essa Bíblia deixa bem claro isso. Parece que cada geração após Noé, as pessoas se afastaram mais e mais de Deus. Mais uma vez, Deus decidiu criar um novo povo para si, a partir do restante da humanidade. Desta vez, através de um homem chamado Abrão, e mais tarde passou a se chamar Abraão. Deus acabaria por abençoar toda a humanidade através deste povo escolhido. Curiosamente, a Bíblia não menciona porque Deus escolheu Abraão. Ela simplesmente diz que Deus disse a Abraão que deixasse sua família e seus pais de origem e fosse para uma nova terra que Deus lhe mostraria. Deus prometeu abençoar Abraão e fazer uma grande nação a partir de seus descendentes. E Abraão obedeceu a Deus. Assim começa o restante da história do Antigo Testamento, a história do povo escolhido por Deus. Em obediência e fé, Abraão deixou sua casa e viajou para a terra de Canaã. Deus disse a Abraão que esta era a terra que daria a ele, e selou sua promessa com uma solene cerimônia pactual.
Deus também reafirmou sua promessa de dar muitos descendentes a Abraão. Depois de uma espera angustiante, Deus finalmente deu um filho a Abraão, né? História que todos nós já conhecemos, né? Um clássico. Abraão e sua esposa, Sara. Isaac. Abraão tinha 100 anos e Sara 91. Então Deus testou a fé de Abraão, dizendo para sacrificar Isaac. Essa foi a demonstração extrema da confiança fiel de Abraão em Deus. Uma vez que Isaac era o filho único de Abraão e Sara, e a única esperança visível de que Deus cumpriria sua promessa de abençoar Abraão com muitos descendentes. Abraão obedeceu e Deus poupou a vida de Isaac. Isaac viveu de uma forma muito semelhante ao seu pai, peregrinando por vários lugares de Canaã. Rebeca, sua esposa, deu à luz gêmeos, né? Chamados Esaú e Jacó. Era o mais velho. Esaú era o mais velho, mas vendeu sua primogenitura a Jacó por um guisado. Aqui eu vou abrir um parênteses, que ela não está falando sobre Ismael. A história de Ismael, ela é de Abraão também, né? Não vai contar toda a Bíblia, vai dar só uma visão geral, mas tem Ismael aqui na história, que é filho de Abraão, e, né, a história dele é um pouquinho curta, mas importante também, por isso que eu queria destacar. E é muito legal a gente parar para pensar também, né? Abraão quis talvez ajudar o Senhor, né? Não sei o que aconteceu direito, mas bom, prosseguindo, né? Vamos para a história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram dois filhos de Isaac, pai deles dois, né? Filho de Abraão. Então e ele trocou por um guisado, né? Sua primogenitura, né? Esaú. Então Jacó enganou seu pai para que ele lhe cedesse a bênção que pertencia a Esaú. Esaú ficou muito irado com Jacó. E Jacó fugiu para a terra natal de seus ancestrais, onde viveu com seu tio Labão durante muitos anos. Enquanto trabalhava para Labão, Jacó casou-se com Lia e Raquel, as filhas deles, e começou a criar uma família. Jacó finalmente começou a criar uma família. Jacó finalmente voltou para Canaã e se reconciliou com Esaú. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, seus 12 filhos. Para Israel, seus 12 filhos se tornaram ancestrais dos 12 tribos de Israel. Deus também reafirmou o pacto que havia feito com seu pai, Isaac, e seu avô Abraão. Um dos 12 filhos de Jacó foi José, claramente o filho preferido de seu pai. Apesar de ser um dos filhos mais jovens, José tinha sonhos, literalmente, nos quais um dia tornava-se senhor de seus irmãos. Seus irmãos ficaram muito irritados com ele por causa disso e venderam a comerciantes de escravos que estava a caminho do Egito. No entanto, Deus abençoou José, mesmo durante o período que ele viveu como um escravo no Egito. Desculpe. Através de uma complexa interação de circunstâncias, José foi finalmente levado à presença do faraó para interpretar um sonho daquele homem. Deus deu a José a sabedoria para entender o que o sonho predizia: uma grande fome que estava por vir e atingiria o mundo inteiro. Como resultado, o faraó o colocou na segunda posição mais importante do comando do Egito, a fim de se preparar para enfrentar tal situação, né? Durante a fome, os irmãos de José foram forçados a viajar para o Egito,
o Egito a fim de comprar o trigo de José. Embora não soubesse que aquele homem era seu irmão, com quem não tinham contato há muito tempo, no final José revelou a ele sua identidade e houve uma reconciliação. José convenceu toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, a mudar-se para o Egito. E lá os descendentes de Jacó floresceram e se multiplicaram. Amém? Que falou um pouquinho sobre a história de José, né? De Esaú, de Jacó, de seus 12 filhos. Quem estuda a Bíblia já tem mais ou menos uma noção, mas é só um resumo mesmo geral da Bíblia, numa ordem cronológica, né? Você vê que já passou ali, foi na criação, depois foi em Abraão, mas vamos lá. Agora eu vou falar sobre o nascimento dessa nação, que é Israel, né? Que vem através de Jacó, que seu nome se transforma em Israel. 1800 a 1406 a.C., aproximadamente. Muitos anos depois, surgiu um novo líder no Egito. Esse líder, que não conhecia tudo que José havia feito, começou a oprimir os israelitas, por temer que eles pudessem se rebelar contra ele. Os israelitas foram feitos escravos e, eventualmente, Faraó até mesmo ordenou que todos os meninos israelitas fossem lançados no rio Nilo. Um casal de israelita, no entanto, escondeu seu bebê em um cesto e lançou no rio para que ele não fosse morto. A filha de Faraó o encontrou e o bebê e o adotou, chamando-o de Moisés. Moisés escreveu na corte real egípcia. Moisés cresceu na corte real egípcia. Um dia, Moisés viu um egípcio agredindo um israelita. Ele então matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. Quando o faraó soube disso, Moisés fugiu para a terra de Midian. Ali Deus falou com Moisés em meio a uma sarça ardente, revelando o seu nome, o Senhor, e dizendo-lhe para voltar ao Egito e liderar a libertação do seu povo da escravidão. Seguindo em direção à terra que Deus estava lhe dando, Moisés relutou em ir, mas o Senhor lhe assegurou que estaria com ele, lhe daria poder para operar milagres surpreendentes diante de Faraó. Deus também enviou o irmão de Moisés, Arão, junto com ele para o Egito. Quando Moisés chegou ao Egito, falou com Faraó, contando-lhe o mandamento de Deus, que ordenava que os israelitas fossem para o deserto para adorar a Deus. Faraó se recusou a acatar o pedido e, em seguida, passou a tratar os israelitas de forma ainda mais dura. Isto desencadeou uma série de 10 pragas que Deus afligiu ao Egito. Cada ciclo de praga seguiam essencialmente o mesmo padrão. Moisés disse ao faraó que deixasse o povo de Deus ir. Faraó se recusou. A praga foi desencadeada. Faraó se retratou e decidiu deixar os israelitas partirem. Moisés orou para que a praga fosse interrompida. Em seguida, Faraó mudou de ideia e se recusou a deixar os israelitas partirem, A praga final foi uma maldição sobre os primogênitos de todo o povo e de todos os animais do Egito. Todas as casas que não tivessem o sangue de um cordeiro aspergido no batente da porta seriam visitadas pelo anjo da morte. Os primogênitos do Egito foram mortos pelo anjo naquela mesma noite, incluindo o próprio filho de Faraó. A festa anual de Páscoa comemorava este acontecimento memorável, Aí é onde nós entendemos a Páscoa um pouco, que começa aqui. Após essa 10ª praga, Faraó permitiu que os israelitas deixassem o Egito, mas depois de terem partido, ele mudou novamente de ideia e saiu em perseguição a eles. Assim que o exército de Faraó estava se fechando sobre os israelitas,
que estavam bloqueados pelo Mar Vermelho, o Senhor dividiu milagrosamente o mar e permitiu que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar se fechou sobre eles, afogando-os. E este evento, como um todo, o êxodo tornou-se um momento decisivo na história da nação de Israel, quando Deus resgatou e redimiu seu povo para si mesmo de maneira decisiva. Repetidamente, ao longo do Antigo Testamento, Deus se refere a si mesmo como aquele que conduziu a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, com grande poder e sinais miraculosos. Com a ameaça dos egípcios eliminada, agora os israelitas estavam livres para viajar rumo ao lugar onde Deus queria que eles o adorassem. Eles começaram a murmurar por comida. Então Deus promoveu carne de cordonizes e todas as manhãs forneceu o maná, o misterioso pão que caía do céu, em forma de flocos. Deus também lhe forneceu água a partir de uma rocha. Finalmente os israelitas chegaram ao Monte Sinai, e lá Deus se encontrou com Moisés, e o Senhor lhe deu os 10 mandamentos e outras instruções que deveriam ser transmitidas ao povo. Esses mandamentos e instruções definiram essencialmente o que significava viver com o povo de Deus. Enquanto os israelitas estavam no Sinai, Deus também deu a Moisés instruções para construir um tabernáculo, que serviria como uma espécie de templo portátil. À medida que os israelitas mudavam de lugar para o outro, em seu caminho para a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, quando Moisés estava recebendo as leis, Deus... Vamos começar de novo, que baralhou. No entanto, mesmo quando Moisés estava recebendo as leis de Deus, as pessoas demonstravam sua infidelidade persistente. Elas construíram um ídolo e o adoraram. E Arão, o irmão de Moisés, que havia acabado de ser nomeado sumo sacerdote dos israelitas, foi quem instruiu a construí-lo. Depois de os israelitas terem permanecido acompanhados ao pé do monte Sinai por um ano, Deus dirigiu a iniciar o caminho rumo à terra prometida. Deus disse a Moisés para enviar 12 espias a Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Todos os espias relataram que a terra era boa, mas que os habitantes eram mais fortes do que eles. Diante disto, os filhos de Israel se recusaram a tomar posse da terra, pelo fato do povo não confiar em Deus para alcançar a vitória. Ele os condenou a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse, exceto Josué e Caleb. Deus continuou a prover para seu povo durante esses 40 anos, apesar dos repetidos exemplos de murmuração e infidelidade demonstrados por ele. No final dos 40 anos, a nova geração de israelitas, chegou a Cades Barneia. Então começou a percorrer o caminho rumo à terra prometida mais uma vez. Eles montaram acampamento nas planícies de Moabe. A terra prometida estava do outro lado do Rio Jordão, a oeste. Moisés revisou a história do relacionamento de Deus com o povo de Deus até aquele ponto e exortou-os a serem fiéis a Deus depois de conquistarem a terra. Moisés morreu pouco antes dos israelitas entrarem na terra, deixando seu auxiliar Josué
para libertar, para liderar a conquista. Bom, sei que às vezes como eu estou lendo, às vezes eu me embaralho, mas espero que esteja indo tudo bem aí, vocês estejam entendendo, né? Não sou nenhum, como eu falei, não sou nenhum PhD aqui em leitura. É mais para a gente entender mesmo. Vamos lá, posse da terra, né? Nós lemos a família escolhida, nascimento de Israel, agora é a posse da terra. 1406, né? Logo quando acaba o período, a 1050 a.C., né? Jesus divide a humanidade, a gente tem que contar antes e depois, né? Isso aí todo mundo sabe, é histórico, né? Dizem que algumas besteiras, né? Mas vamos prosseguir na leitura. Como eu falei que não ia dar minha opinião, mas às vezes a gente lembra de algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos no Antigo Testamento. Acho que aqui vai falar do Novo Testamento também. Até vai ser uma visão geral. A posse da terra. A primeira cidade a ser tomada foi imponente Jericó. Foi a imponente Jericó, que ficava do outro lado do Rio Jordão, na terra de Canaã. Mas os israelitas sequer sentiram a cidade. Sentiram não, desculpe. Sitiaram a cidade, ou atacaram suas portas para conquistá-la. Porque Deus fez com que os muros da cidade caíssem milagrosamente. Josué conduziu os israelitas para conquistar as cidades em toda a terra prometida. Toda a conquista da terra ocorreu ao longo de muitos anos, mas os israelitas nunca concluíram totalmente. Deus havia ordenado que os israelitas expulsassem completamente os cananeus, mas o povo se satisfez em simplesmente viver ao lado dos outros habitantes. Diversas áreas dentro da terra continuaram a ser controladas por os cananeus, mesmo após o término do período de conquista. E a idolatria deste povo foi uma armadilha para os israelitas durante os séculos por vir. Depois da morte de Josué, Deus levantou líderes, chamados juízes, para libertar seu povo da opressão repetidamente. Esta opressão era tipicamente o resultado direto do pecado dos israelitas. Este ciclo de pecado, opressão e libertação ocorreu durante todo o período dos juízes. Durante esse tempo, os israelitas também experimentaram conflitos dentro do próprio povo. A tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada pelas outras tribos em uma sangrenta guerra civil. O período dos juízes foi um tempo espiritualmente escuro e caótico para Israel. A maior parte do povo fazia o que parecia adequado aos seus próprios olhos. Vamos lá agora, monarquia unida. 1050 a 930 a.C. Os israelitas pediram a Samuel, o último dos juízes, um rei para governá-los, como os reis das nações que estavam ao seu redor. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, mas disse para alertá-los sobre as adversidades que um rei lhe traria. Deus havia sido o rei dos israelitas, mas eles rejeitaram sua liderança, a fim de serem mais parecidos com as demais nações. Deus orientou Samuel a ungir Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei, aproximadamente 1050 a.C. Saul era alto e bonito. Ele também provou de várias maneiras ser um líder militar habilidoso, mas seu caráter espiritual deixava a desejar. Em várias ocasiões, ele sacrificou os caminhos de Deus a fim de garantir o sucesso militar ou seu benefício pessoal. Por essas razões, Deus rejeitou Saul como rei e escolheu um homem segundo o seu coração para substituí-lo, Davi.
Davi foi uma escolha improvável, o mais novo de 8 irmãos. Ele sequer foi considerado de início, mas logo depois que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei, Davi demonstrou que foi realmente escolhido por Deus, de forma especial, pois matou Golias, o gigante filisteu, quando os soldados de Israel, incluindo seus irmãos, estavam com muito medo de enfrentar o gigante na batalha. Davi se juntou aos guerreiros de Saul em seu palácio e tornou-se amigo íntimo de Jonas, filho de Saul. Rapidamente, Davi provou ser um líder militar muito capaz e ganhou simpatia do povo de Israel. Isto incitou uma amarga inveja em Saul, e este começou a tentar matá-lo. Davi fugiu, indo de um lugar para o outro, escapando de Saul e de seus homens algumas vezes. Quando Davi ouviu que Saul e seus filhos haviam sido mortos em uma batalha contra os filisteus, dirigiu-se a Hebrom e foi proclamado rei de Judá. Mas o comandante do exército de Saul proclamou Isbosete, um dos filhos de Saul, rei de Israel. Eventualmente, Isbosete foi assassinado por seus próprios homens, e Davi foi proclamado rei sobre toda a tribo de Israel. Após tornar-se rei de todo Israel por volta de 1000 a.C., Davi tomou dos Jebuseus a cidade fortificada de Jerusalém e mudou a capital de seu reino para lá. Davi foi extremamente bem-sucedido em batalhas contra praticamente todas as nações vizinhas. Ele estabeleceu um tratado com a rica e poderosa estado de Tiro. O rei de Tiro forneceu trabalhadores e cedro a Davi. E Davi construiu um palácio para si e estocou materiais para a construção do templo. O auge do reinado de Davi se deu quando Deus decidiu estabelecer uma aliança permanente com ele e seus descendentes. Davi tinha o desejo de construir um templo permanente para o Senhor em Jerusalém. Mas o Senhor tinha um plano diferente. Deus iria edificar uma casa a Davi, ou seja, estabeleceria a linhagem de Davi como dinastia governante sobre Israel para sempre. Infelizmente, o reinado de Davi não esteve isento de problemas. O próprio Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, um dos seus guerreiros mais valentes, e ela ficou grávida. Em seguida, Davi tentou encobrir seu pecado, planejando a morte de Urias no campo de batalha. Mais tarde, em seu reinado, Davi trouxe uma praga sobre toda a nação de Israel, porque ordenou que fosse feito um censo para contabilizar todos os homens em idade militar. Vários filhos de Davi também lhe trouxeram desgosto. Amon, filho mais velho de Davi, estrupou sua meia-irmã Tamar, e Abisalão, irmão de Tamar por parte de pai e mãe, o matou a título de vingança. Depois disso, Abisalão fugiu para o exílio. Anos mais tarde, Abisalão voltou, mas montou uma rebelião contra seu pai e proclamou-se rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém por um tempo e estabeleceu sua capital em Maianaim. Ele estava em Jerusalém, foi para Manaim. Os homens de Davi lutaram contra os homens de Abisalão. Abisalão foi morto. Então Davi voltou para Jerusalém. Pouco antes de morrer, o que ocorreu em 970 a.C., Davi nomeou seu filho Salomão como rei de Israel. Tendo recebido um extenso e poderoso reino, Salomão foi capaz de
de se concentrar em tarefas como a construção de um belo palácio real do Templo do Senhor em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Salomão aproveitou a posição estratégica de Israel como uma ponte terrestre entre o Egito e as outras grandes potências do Antigo Oriente Próximo. Salomão cobrou tributos lucrativos daqueles que viajavam por Israel e até mesmo se envolveu em negociação com militares, comprando cavalos, carros de batalha de várias nações e vendendo-os a outras nações. Salomão expandiu seu reino até o rio Eufrates. A sabedoria e a riqueza de Salomão eram formosas em todo o Antigo Oriente Próximo. No entanto, o reinado de Salomão não foi inteiramente uma história de sucesso. Ele literalmente se casou com centenas de mulheres, principalmente para selar alianças políticas com outros países, e isso levou à propagação da idolatria em Israel. À medida que suas mulheres traziam consigo seus modos de vida idólatras, Salomão ainda financiou a construção de templos pagãos para suas esposas na colina localizada em frente ao Templo do Senhor, em Jerusalém. Extravagante corte real de Salomão também colocou uma enorme carga fiscal sobre o povo de Israel, que se tornou um fardo difícil de suportar. Vamos ver a história do rei Davi, de Salomão. Agora vamos pular para o outro tópico: nação fragmentada. Eu sei que muita gente já conhece essas histórias, mas tem muitas outras pessoas que não conhecem, né? Eu mesmo, quando eu li essa visão aqui cronológica, né, assim, devagarzinho, eu fui me lembrando de todas as passagens que eu já tinha lido. E eu fui ficando muito feliz, porque eu fui aprendendo um pouco mais. E o intuito aqui é aprender, né? A gente poder aí estar, na hora que nós for expor falar com alguém, né? Como eu falei. E ter entendimento, né? A gente ficar mais apto a ler a palavra, né? É cansativo, mas é uma história bem que vai nos agregar muito no nosso futuro, né? Como eu falei, para a gente não vir cometer erros, né? Quase todas essas passagens, a não ser algumas outras aqui na frente, eu já sei um pouco melhor, mais ou menos, né? Não sei muita coisa. Aqui tá dando um resumo, né? Não tá sendo esmiuçado. Mas vamos lá, prosseguindo, né? Vamos lá que tem muita coisa aí. Eu vou fazer uma pausa quando acabar o Antigo Testamento e vou fazer o Novo Testamento para ficar separado, para não que é muitas páginas, né? Eu achei muito importante isso daqui para mim, né? Por isso que eu estou repassando para vocês. Eu ia começar do Gênesis, só que aqui é um resumo que essa Bíblia faz, essa cronológica. Vamos lá, nação fragmentada. Essa parte mesmo aqui eu vou falar, mas eu não tenho tanto conhecimento, mas mais ou menos. Vamos lá. Nação fragmentada, 930 a 586 a.C. Essas fissuras no reino de Salomão levaram à rebelião aberta, quando seu filho Roboão tornou-se rei em 930 a.C. O povo de Israel pediu que ele concedesse algum alívio da pesada carga tributária que lhe havia sido infligida por seu pai. De forma tola, Roboão decidiu aumentar ainda mais os tributos. Assim, 10 das 12 tribos de Israel recusaram-se a se submeter a Roboão e assim nomearam seu próprio rei. Somente as tribos de Judá e de Benjamim permaneceram fiéis a Roboão. A partir de então, o reino estabelecido pelas 10 tribos do norte foi chamado de Israel, e o reino do sul, que continuou a ser governado por reis davíticos,
foi chamado de Judá. A divisão entre esses dois reinos era muito real e muitas vezes travavam guerra uma contra a outra. As tribos do norte nomearam um homem chamado Jeroboão como seu rei, e esse imediatamente estabeleceu um precedente perverso de idolatria em Israel. A fim de evitar que o seu povo viajasse para Jerusalém, que é em Judá, que dividiu, foi para Judá, para adorar no templo, Jeroboão criou ídolos em forma de bezerros no extremo norte e sul de seu reino e incentivou seu povo a adorá-los. Ele também nomeou sacerdotes que não eram levitas. Sua impiedade era tão famosa que dos reis ímpios que sucederam foi dito que seguiram seu exemplo, o exemplo de alguém que levou Israel a pecar. O povo de Judá continuou a adorar no templo do Senhor, em Jerusalém, e seus sacerdotes eram descendentes de Arão, como estipulava a lei de Moisés. Mas isso não quer dizer que a idolatria nunca fora um problema em Judá. Porém, na maior parte da sua existência, a idolatria normalmente não recebeu o mesmo grau de apoio da realeza. Na aceitação generalizada do povo, como aconteceu no Reino do Norte. Outra distinção entre os dois reinos era a frequência com que as dinastias reais mudaram, mudavam muito de reis. O rei do norte experimentou numerosos assassinatos e golpes, o que levou novas dinastias a tomarem o poder. Mas o reino do sul sempre se manteve fiel à dinastia davídica, seus descendentes de Davi. Talvez um dos reis mais importantes de Israel tenha sido Acabe, que assumiu o trono em 874 a.C. Acabe era um líder militar habilidoso, espiritualmente era habilidoso. Espiritualmente, porém, Acabe foi extremamente ímpio. Espiritualmente ele não foi muito bom. E conduziu os israelitas à idolatria e a outros pecados. Grande parte de sua maldade se deve à influência de sua esposa Jezebel, filha de um rei pagão. Jezebel promoveu a idolatria em toda a terra. Assim como Acabe era frequentemente repreendida pelo profeta Elias. Por volta deste tempo, uma série de profetas ganhou destaque em Israel, e Judá também. Estes homens falaram contra muitos pecados que haviam se alastrado pela sociedade, incluindo injustiça social, idolatria e infidelidade generalizada para com o Senhor. Eles também anunciaram um dia que Deus enviaria um libertador a Israel, um governante divino que faria com que todas as coisas fossem corretas novamente. Esse libertador é muitas vezes referido como o Messias ou ungido. Os escritores de vários profetas se tornaram parte do Antigo Testamento. Com o passar do tempo, a Síria recuperou sua força e absorveu a nação após em seu vasto império. O território de Israel foi repetidamente reduzido por ataques assírios, até que chegou a menos de metade do seu tamanho original. Finalmente, em 722 a.C., Samaria, a capital de Israel, caiu diante dos assírios. Meu telefone está tocando, mas eu não posso atender isso, não perdo o raciocínio. Principalmente essa parte que eu não sei. Samaria, capital de Israel, caiu diante dos assírios, e o reino do norte chegou ao fim. Muitos israelitas foram exilados em terras distantes, e outros povos estrangeiros foram trazidos para dissipar a possibilidade de uma revolta unificada. A Bíblia deixa claro que este exílio foi o resultado direto da impiedade
e da idolatria do povo de Israel. Há muito tempo, quando deu sua lei a Moisés, Deus advertiu os israelitas dizendo-lhe que eles seriam expulsos da terra prometida, caso se tornassem como os ímpios cananeus. Agora o dia do acerto de contas finalmente havia chegado para muitos pecados de idolatria e injustiça cometidos por Israel, que é uma profecia, né? Vários reis de Judá se destacaram. Josafá foi considerado um rei justo pelos escritores da Bíblia e buscou ao Senhor de maneira sincera quando exércitos estrangeiros ameaçavam Judá. No entanto, ele fez uma aliança com o ímpio rei Acabe de Israel, o que trouxe consequências posteriores. O rei Acás de Judá foi considerado um rei perverso pelos escritores da Bíblia. Quando o reino do norte de Israel uniu-se aos sírios para atacar Judá, 733 a.C. Acás tomou uma fatídica decisão de apelar para a Síria em busca de ajuda, transformando Judá essencialmente em um reino vassalo, subserviente da Síria. Ele também substituiu o altar do Senhor por uma réplica de um altar pagão que viu em Damasco, e se livrou de muitos outros itens sagrados do templo. Eventualmente, ele fechou o templo totalmente e permitiu que a idolatria florescesse em Judá. Ironicamente, Ezequias, filho de Acás, foi um dos reis mais justos de Israel e foi também um líder militar de sucesso. Ezequias sabia que os assírios tentariam conquistar Judá em breve. Ele preparou a cidade para este ataque, impedindo assim que sua queda por um longo período de tempo. Finalmente, Deus enviou uma praga por todo o acampamento assírio, e os poucos que sobreviveram abandonaram o cerco e voltaram para a Síria. Ezequias também restaurou e purificou o templo e cultuou o culto do Senhor, removeu a idolatria da terra e reinstituiu a festa da Páscoa. Tão rápido quanto Ezequias havia restaurado a adoração adequada ao Senhor, seu ímpio filho Manassés corrompeu tudo novamente. Manassés promoveu a idolatria em Judá, como ninguém havia feito antes dele. Ele colocou um ídolo pagão no templo do Senhor, e até mesmo sacrificou seus próprios filhos com fogo do lado de fora dos muros de Jerusalém, perto do fim da sua vida. Manassés foi levado para o exílio na Babilônia e arrependeu-se de tudo que havia feito. Depois de ser autorizado a regressar a Judá, ele se esforçou para desfazer todo o mal que tinha feito, derrubando os altares pagãos e restaurando a adoração do Senhor. Tá vendo? Até aqui teve arrependimento, né? Na época em que Josias, neto de Manassés, tornou-se rei de Judá, 640 a.C., a Síria estava em declínio e os babilônios estavam em ascensão no Antigo Oriente Próximo. Josias aproveitou a situação, ampliando as fronteiras de Judá para incluir quase todo o reino do norte de Israel, cujo povo havia sido levado ao exílio. Josias então se esforçou para purificar a terra de toda a idolatria e restaurar a adoração apropriada ao Senhor. Ele também providenciou os extensos reparos que precisavam ser feitos no templo. Josias morreu em 609 a.C., ao tentar impedir que os egípcios passassem por Judá e Israel para ajudar os assírios, que estavam fugindo dos babilônicos e dos medos no extremo norte. Depois da morte de Josias, os babilônios
essencialmente assumiram Judá, nomeando e rapidamente depondo vários dos filhos de Josias como rei de Judá. Eles também exilaram o escalão superior da sociedade na Babilônia, em vários grupos: 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C. Até que, finalmente, em 586 a.C., os babilônios atacaram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo completamente, deixando em ruínas a nação outrora orgulhosa. Longo, né? Mas necessário, né? Nem todo mundo precisa ver, né? Mas aqueles que quiserem, né? Vai ficar um pouco longo o vídeo. Está acabando o Antigo Testamento. Deixa eu ver. Tá longe. Bom, vamos lá, né? Exílio. Essa parte do exílio, dessas partes aqui, eu confesso que eu tive um estudo, eu entendi um pouquinho, mas ainda é complicado, não é tão simples, né? A gente tem que ter uma boa paciência, pedir para o Espírito Santo nos ajudar, sempre quando ler, pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque é muito longo o período, né, do Antigo Testamento, vários reis, né, aqui é um resumo, você já vê, já demora bastante, mas vamos lá, vamos terminar o Antigo Testamento. Eu vou tomar uma água, encerrar esse vídeo, está 52 minutos, e ir pro novo. Não sei se vou conseguir colocar os dois, postar os dois juntos, mas talvez numa outra oportunidade, né? Deixa eu ver as horas, que horas são já. 9h10, tá cedo ainda, dá tempo. Vamos lá. Exílio, 586 a 538 a.C., né? Vai falar do exílio. Ao contrário da experiência do reino do norte de Israel, o povo de Judá era, em sua maioria, autorizado a manter sua distinção cultural e religiosa. Mesmo no exílio, em nenhum esforço em larga escala foi feito para repovoar a terra de Judá com estrangeiros. Desculpe. Foi durante o exílio que o povo de Judá veio a ser conhecido como judeus. Tá vendo? A gente chama de judeus, né? Eu não sabia. Isso aqui é novo para mim. Esta época do exílio gerou um grande impacto em praticamente todos os aspectos da vida israelita. Só os pobres foram deixados em Judá, e o sistema dos rituais de sacrifício cessou essencialmente. Ao mesmo tempo, muitos daqueles que foram levados para o exílio tornaram-se um tanto prósperos e até mesmo ocuparam cargos de significativa